Olá, graça e paz. Hoje é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o mais usado e o mais conhecido da literatura mundial. Os Salmos são mencionados mais de 90 vezes no Novo Testamento, mais que qualquer outro livro, até mesmo pelo próprio Senhor Jesus. A cada nova tradução para um novo idioma da Bíblia, sempre se tem o cuidado de entregar um Novo Testamento mais o livro de Salmos. Primeira questão: o que quer dizer salmo? Salmo pode ser composição ou música. O livro dos Salmos também é conhecido como saltério. Esse instrumento da foto ao lado. Saltério é um antigo instrumento musical de cordas, na forma triangular, e era muito conhecido e utilizado na antiguidade. No hebraico, esses livros são chamados de Sefer Tehilim, que significa livro de louvores. A frase-chave para o livro dos Salmos é o Inário de Israel. Os temas são as respostas do povo às bênçãos e às provações em forma de adoração. Ele foi escrito para motivar e levar o povo de Deus a louvar a Deus como uma resposta natural e necessária às bênçãos e provações. Um salmo ele pode servir tanto como um louvor de oração individual seu, como também para a gente cantar juntos, recitar juntos numa congregação. Com sua ênfase devocional, o livro de Salmos é um dos mais pessoais de toda a Bíblia, à medida que se concentra no relacionamento entre Deus e o crente. Por isso você se percebe tão ligado assim aos Salmos, por isso ele é tão conhecido, tão citado e tão declamado. O que podemos dizer sobre os autores dos Salmos? É importante a gente compreender que o livro de Salmos é, na verdade, uma coletânea de vários autores e que foi organizada, como conhecemos hoje, como vemos na nossa Bíblia, somente após o exílio babilônico. E como que podemos compreender ou saber a autoria? A principal fonte de informação para conhecermos a autoria dos Salmos são seus próprios títulos. Temos na nossa Bíblia 150 salmos. 34 deles não têm título, não possuem título. Dos 116 restantes com títulos, 100 indicam o autor. Dentre estes 100 títulos com o autor, 73 são atribuídos ao rei Davi. 12 são atribuídos a Asaf, os Salmos 50 e dos 73 ao 83. 10 são atribuídos aos filhos de Coré, ou filhos de Corá em algumas traduções. São os Salmos 42, do 44 ao 49, 84, 85 e 87. 2 são atribuídos ao rei Salomão, os Salmos 72 e 127. Um atribuído a Moisés, Salmo 90, o salmo mais antigo. Um é atribuído a Emã, Salmo 88. E um atribuído a Etã, Salmo 89. Desta forma, temos então 50 salmos que são de autores anônimos. Quem são esses autores anônimos? Provavelmente levitas responsáveis pela música de adoração no tabernáculo e no templo. Como temos autores desde Moisés até Davi e o rei Salomão também, o período de escrita vai desde 1500 a.C. até a época de Esdras, em 450 a.C., já no retorno do cativeiro na Babilônia. 2 salmos retratam momentos marcantes do povo hebreu em relação ao cativeiro babilônico. O primeiro deles é o Salmo 137, quando o povo foi levado ao cativeiro. Depois o Salmo 126, quando o povo retornou do cativeiro.
Vamos vê-los em mais detalhes. Quando Judá foi levado ao cativeiro babilônico, o Salmo 137, aqui apresentado apenas os versículos 1, 5 e 6, a gente consegue perceber o apelo, a aflição do salmista. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Da mesma maneira, nós vemos no Salmo 126, aqui retratado apenas os versos 1 a 3, da alegria demonstrada pelo povo quando Israel retornou para Jerusalém. Versículo 1: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E quanto à organização do livro dos Salmos? Os Salmos são subdivididos em 5 livros, cada um deles terminando com uma doxologia semelhante. Doxologia é uma oração de glorificação ao nosso Senhor, nosso Deus. Estes são alguns exemplos de doxologia. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41, verso 13. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Salmo 72, versículo 19. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Salmo 89, verso 52. Então esses são os finais, os últimos versículos do último salmo de cada um desses livros. Você pode depois confirmar na sua Bíblia. Muitos estudiosos acreditam que esta divisão reflita o desenvolvimento histórico dos Salmos. Vejam, os livros 1 e 2 poderiam ter sido compilados durante ou logo depois dos dias de Davi. Assim, os livros 3 e 4 sendo acrescentados após a queda de Israel. E, finalmente, o livro 5 depois do retorno do exílio. Mas também podemos verificar uma semelhança com os 5 livros da lei de Israel. Então, nesta tabela, a gente vai poder comparar cada livro, seu autor, conteúdo básico e as semelhanças com o Pentateuco. No livro 1, que vão dos Salmos 1 até o 41, o autor principal é Davi. A gente fala autor principal porque são vários autores, mas da maioria deles é Davi. Contém 41 salmos, este primeiro livro. O seu conteúdo básico são hinos de louvor. Suas semelhanças são com Gênesis, quando o assunto é o homem e a criação. O livro 2, que vai do Salmo 42 até o 72, tem como autores principais Davi e Coré. Contém 31 salmos. Os hinos são de interesse nacional e as semelhanças são com o livro de Êxodo, sobre salvação e redenção. Já o livro 3, que vão dos Salmos 73 até o 89, tem como principal autor Asaf, contém 17 salmos. Os hinos também são de interesse nacional e a semelhança é com Levítico, sobre adoração no templo. O livro 4 vai dos Salmos 90 até 106, na maioria autores anônimos, contém 17 salmos, são hinos de louvor e sua semelhança é com números, sobre o deserto, jornadas, peregrinação. O 5º e último livro, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150, tem como autores Davi e demais anônimos, possuem 44 salmos, são hinos de louvor e sua semelhança é com Deuteronômio,
sobre a palavra e adoração. Também podemos citar alguns fatos interessantes no livro dos Salmos. São eles: os salmos acrósticos, como vimos lá na introdução aos livros poéticos. Você pode retornar nessa aula para lembrar do que quer dizer um salmo acróstico. São eles: o Salmo 9, o 10, o 25, o 34, 111, 112, 119 e o 145. Todos os 26 versículos do Salmo 136 terminam com as mesmas palavras, porque sua misericórdia dura para sempre. 21 salmos se referem à história de Israel, que vão do Êxodo até o retorno do cativeiro. A palavra Selá significa uma pausa musical e, portanto, não deve ser lida. Existem mais alguns fatos interessantes que você pode notar na sua apostila. Conforme já dito anteriormente, o livro dos Salmos contém as escritas mais pessoais de todo o Antigo Testamento. E vale a pena destacar alguns salmos individuais que a gente consegue perceber bastante essa característica singular. O capítulo mais amado e citado do Antigo Testamento, o Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esta foi a versão NVI do Salmo 23. Outro exemplo de salmo: a mais vívida descrição da onipresença, onipotência e onisciência de Deus está no Salmo 139, aqui retratados apenas os versículos 1 a 2, 4 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? O capítulo mais longo da Bíblia, o Salmo 119. Lembra-se que na lição anterior, sobre os recursos poéticos, a gente aprendeu que o Salmo 119 é subdividido em 22 estrofes. Então aqui vamos retratar apenas a primeira estrofe, os primeiros 8 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu me ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Mais um detalhe do Salmo 119. Ele é um verdadeiro louvor de adoração à própria palavra do Senhor. Em todo o Salmo 119, a palavra do Senhor recebe vários sinônimos. Apenas aqui nestes 8 versículos nós podemos destacar em vermelho alguns sinônimos, alguns adjetivos foram dados para a palavra de Deus. Vejam eles: lei do Senhor, seus estatutos, caminhos do Senhor, teus preceitos, teus decretos,
teus mandamentos, tuas justas ordenanças. Você vai poder perceber isso em todo o Salmo 119. Também tem o capítulo mais curto da Bíblia, o Salmo 117. Versículo 1: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Também tem a oração mais pessoal de confissão da Bíblia. É o Salmo de Davi, de número 51. Aqui retratados os versos de 1 a 5. Quando Davi se arrepende de seus grandes pecados. Adultério seguido de uma conspiração de assassinato. Diz assim o verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Com características tão íntimas e pessoais, como decifrar, como interpretar este livro de hinos e louvores? Existem algumas dicas para a gente poder fazer uma boa interpretação do livro dos Salmos. Se o título dá a situação histórica, o evento deve ser levado em consideração na interpretação de determinado salmo. Identificar as figuras de linguagem, tipos de paralelismo e explicar o seu significado também vai ajudar você a compreender melhor e dar um entendimento correto para um determinado salmo. Dividir o salmo em partes, usando a sua própria estrutura gramatical, como também vimos na introdução aos livros poéticos. Isso também vai te ajudar a interpretar melhor. Formular uma sentença que dê a mensagem ao salmo. É como você fazer um resumo, dando a compreensão e entendimento. Qual a mensagem básica do Salmo 23, por exemplo? Daí você resume numa frase só, te ajuda a ter uma compreensão melhor, uma melhor interpretação. Uma vez feito tudo isso, o que devemos fazer? Aplicar as verdades eternas e os princípios à nossa própria vida, pois é um livro de hinos, de salmos pessoais, íntimos, individuais, congregacionais. São muitos ricos, transmitem aquilo que estava passando na alma do salmista, inspirados por Deus. Então temos muitas e ricas mensagens neste livro dos Salmos. E assim chegamos ao final desta aula de hoje. Segue a bibliografia na descrição desse vídeo e também no material que você irá receber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Que Deus continue abençoando a sua vida e te ensinando através da tua palavra. Que eu peço agora que você ore junto comigo. Nosso Senhor, nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, te agradeço por esses momentos preciosos, através do estudo da tua palavra, Pai, desse livro tão rico como é o livro dos Salmos, Pai. Abençoa, Pai, esses que participaram, assistindo esta aula, Pai, que nós juntos possamos aprender mais da tua palavra e possamos também, Pai, praticá-la, Pai, para que a tua luz possa brilhar através das nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que eu te louvo, que eu te peço, te agradeço. Amém. E mais uma vez, não se esqueça, a palavra de Deus é útil para o ensino.